Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos estar fazendo o passo a passo desse belíssimo porta-prato, tá? Vou fazer uma aulinha aí, pessoal, bem detalhada, bem explicadinhas, porque tá tendo muitas dúvidas aí sobre porta-prato, sobre tamanho. Então, vou estar passando para vocês bem detalhado. Vou estar passando para vocês as medidas que fica o fundo, tá? E vou estar dando várias dicas aí, pessoal, de como você fazer o teu porta-prato maior ou menor, trocando somente a agulha, com o mesmo passo a passo, com o mesmo modelinho, tá? Nós vamos estar fazendo, então, desde o início. A seguir, eu vou mostrar para vocês a lista de material usado para fazer este lindo porta-prato aqui, gente. Olha a combinação de cores. Sim, pessoal, tem combinação de cores também para os nossos porta-prato. Então, como você vê aqui, ó, eu escolhi 3 cores para estar trabalhando nessa peça e eu vou passar para vocês tudo. Todas as informações. Desde já te convido a estar deixando meu like aí para vocês não esquecer e também a estar se inscrevendo aqui no canal e fazendo parte da nossa família. E se você quiser, pessoal, torne-se também um membro de nosso canal e seja um novelinho apoiador, tá? Então, vou deixar vocês aí com a listinha de materiais e também o passo a passo, uma ótima aulinha para vocês. Bom, amores, então eu vou iniciar apresentando para vocês a cor que eu fiz desse porta-prato, tá? Então, olha aqui, ó, eu trabalhei esse daqui, ele é o berginho da Euro Roma, tá? Ele fica quase um marronzinho, olha, mas ele é o bege da Euro Roma. O cru, esse daqui também é da Euro Roma. E esse aqui, ele é o amarelo da marca Cadore, tá? É um amarelo gema, olha, um amarelo bem bonito esse daqui, tá? Então, todos esses barbantes são na ordem 6. E aqui, pessoal, eu vou precisar, então, olha, de 6 squarezinho com qualquer florzinha, tá? Vou trabalhar aqui, ó, com minha agulhinha número 3,5. E vou precisar também de uma tesourinha para o arremate, tá? Pode ver que essa tesourinha aqui é uma tesourinha bem simplesinha e tesourinha de escola aí da molecada. E é com ela que eu vou me auxiliar, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês na descrição, se vocês tiverem gostado dessa florzinha, essa florzinha lá do canal da G Crochê Oficial. E é uma florzinha bem facinha de fazer, e ela ensina, então, a florzinha ensina também essa parte aqui, ó, do nosso square, tá? Que a gente vai precisar para tá unindo. Então, o seu square aí, ele tem que ter 4 cantinhos, tá? Mas pode ser qualquer florzinha. Mas a gente vai iniciar aqui, ó, fazendo a base, tá? Gente, então eu vou começar com várias dicas aí para vocês. É importante que vocês prestem bastante atenção em cada diquinha e não pula parte, gente. Porque cada vez que você pula uma parte de uma videoaula, você pode estar perdendo algo que a gente fala aqui de extrema importância naquela peça. Então, esse porta-prato, eu vou dar todas as dicas para vocês, para que o seu porta-prato seja perfeito, tá? Primeira diquinha é a agulha. Eu tô fazendo com a agulha número 3,5, mas se você tem o ponto, a tensão muito apertada, se você fizer com a 3,5, o teu porta-prato vai ficar pequeno. Então, você faça com a número 4. Tá? Não tem problema o porta-prato ficar mais maleável, não tem problema. O importante é que ele fique numa medida boa para prato, tá? Então, essa é a diquinha. Se o seu porta-prato, a sua peça de crochê tá ficando muito menor, você pode estar fazendo com a agulha número 3, número 4, que não vai alterar nada, gente, somente vai ficar um pouquinho maior. Outra coisa, eu não inicio mais os meus porta-prato com círculo mágico. Eu inicio os meus porta-prato agora com 5 correntinhas. Por quê? Eu acho que o anel mágico, olha, ele fica mais sensível e vulnerável. Porque você vai fazer aqui o seu trabalho e depois você vai puxar para arrematar o fio. Quando você faz já 5 correntinhas, gente, ele fica bem mais resistente. E porta-prato é uma coisa bem delicada, né? A gente não pode correr o risco dele desmanchar, principalmente o início da nossa base. Se desmanchar, vai tudo por água abaixo,
né? Então, é importante que você tome todas essas notas, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 5 correntinhas. Vou iniciar aqui, ó, fazendo o meu nozinho tradicional. E vou iniciar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntinhas, eu volto aqui, ó, na primeira correntinha e vou fechar. Olha, pra você ver, ele vai ficar bem mais resistente, tá? Olha a grossura já que fica o nosso anel. Vou subir, então, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, pessoal, eu vou colocar dentro desse anel 10 pontos altos separado por uma correntinha. E eu já vou prendendo esse fiozinho aqui, ó. Então, fiz aqui meu ponto alto, uma correntinha. Fiz meu ponto alto, uma correntinha. Fiz meu ponto alto, uma correntinha. E eu vou fazer essa sequência até completar os 10 pontos altos, tá? Separado por uma correntinha. Antigamente, eu fazia, pessoal, os meus porta-prata iniciando com anel mágico. Mas depois, eu descobri que com as 5 correntinhas, ele fica bem mais firme, tá? Então, são técnicas que a gente vai desenvolvendo e vai passando aí pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, então, eu vou fazer o meu último ponto alto. 10. Uma correntinha e eu vou fechar aqui, ó, na terceira, com um ponto baixíssimo. Ficou assim, olha, só de você olhar, você percebe que ele é bem mais forte do que o anel mágico. Agora, eu vou passar aqui dentro do espacinho com um ponto baixíssimo e vou subir 1, 2, 3. Vou colocar em cada espacinho 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Com as 3 correntinhas que eu subi, ficou 2 pontos altos aqui. Uma correntinha, venho para dentro do outro espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, vem para o outro espacinho, 2 pontos altos. E aqui, eu vou estar colocando 2 pontos altos em cada espacinho, separando eles por 2 correntinhas. Então, é bem tranquilinho esse início. E essa base desse porta-prato, pessoal, ela é muito fácil de fazer, tá? E aí, eu vou medir aqui com vocês, porque nos outros vídeos, nos meus outros passo a passo, gente, muitas perguntas, perguntando quanto que ficou medindo o fundo do porta-prato. E também falando a questão deles ter ficado menor. A questão de ter ficado menor é isso que eu falei pra vocês. É a questão do atenção de ponto apertada, né? Então, eu até falo sempre no vídeo, coloco no comentário fixado para vocês que vocês podem estar usando a agulha número 4. Olha, pode ver que eu deixo meus pontos bem soltinho quando eu faço porta-prato. Eu não aperto. Olha, fiz então, ó, por toda a minha carreirinha. E agora, eu vou fazer uma correntinha e eu vou prender aqui, ó, na terceira com o ponto baixíssimo. Ficou assim, olha, não tá emborcando. Agora, eu vou subir 1, 2, 3. E agora sim, pessoal, eu vou trabalhar ponto em cima de ponto. Venho nesse próximo ponto aqui, ó, e vou fazer 2 pontos altos nele. 1, 2. Aqui eu já tenho um aumento. Uma correntinha. Venho nesses 2 pontos, trabalho o primeiro e o segundo eu vou por 2. 1, 2. Fiquei novamente com 3 pontos. Uma correntinha e assim eu vou prosseguir até chegar lá no finalzinho. No primeiro ponto eu faço um ponto e no segundo eu faço 2 junto, fazendo assim, olha, o meu aumento. Olha, fiz por toda a minha carreira, vou fazer uma correntinha e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, nós vamos colocar 2 correntinhas de separação. Eu não coloco, gente, logo de início as 2 correntinhas, porque o meu embabada. Mas, se o seu não embabadar, pode estar colocando 2 correntinhas de separação desde o início. Então, vou subir 1, 2, 3.
Aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no meu último pontinho aqui, ó, 2 pontos altos junto, que é o nosso aumento. Vou ficar agora, ó, com 4 pontos altos nessa carreira. 1, 2 correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, 2 pontos altos juntos. Olha, ficando assim, ó, com 4 pontos altos. 2 correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, 2 pontos altos juntos. E a gente vai continuar com essa sequência até o finalzinho da carreira. Carreirinha concluída e tá ficando assim o nosso trabalho. Nós estamos aqui, pessoal, com 1, 2, 3, 4 carreirinhas já trabalhadas. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto seguinte, um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto, e no ponto seguinte, 2 pontos altos junto. Então, nós sempre vamos trabalhar no último ponto o nosso aumento, tá? Então, nós ficamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos nesse bloquinho. 2 correntinhas de separação. E vou vir aqui, ó, no próximo, um ponto alto, no outro, um ponto alto, no outro, um ponto alto, e no último, 2 pontos altos junto, fazendo assim o nosso aumento. O 2 correntinhas, e assim eu vou prosseguir. Pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, vou pegar uma que já tá pronta aqui para vocês verem, para ficar mais fácil. Nós vamos prosseguir com essa sequência, olha, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas, tá? 9 carreirinhas. Nós estamos aqui nessa com 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer mais 4 carreirinhas, seguindo o mesmo padrãozinho, tá? Então, essencialmente, carreirinhas de repetição. E em cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. E sempre no último ponto, eu vou fazer 2 juntos, que é o nosso aumento. Vou separar por 2 correntinhas e vou prosseguir. Então, eu vou completar aqui, ó, você vai completar para dar 9 carreirinhas, né? Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. E aqui nós estamos na 5ª carreirinha, então, eu vou fazer mais 4, tá? Para ficar igual esse. Completou as 9, a gente volta junto, porque é somente uma repetição. Então, aí, você completou as suas 9, vai ficar exatamente igual ao meu, tá? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos em cada bloquinho. Então, pessoal, agora nós vamos, então, dar sequência aqui, vamos fazer uma carreirinha de pontos altos por toda a minha carreira, sem aumento, tá? O que que eu vou fazer agora? Segredo revelado, todos os truques, gente, para que seu porta-prato fique perfeito. Eu vou trocar a minha agulha. Olha, eu tô com a 3,5, eu vou trocar pela agulha número 4, pra tá fazendo essa carreira e ele não emborcar muito. Porque aqui eu tenho 2 correntinhas, eu vou pôr apenas um ponto alto, porque eu não posso passar muitos pontos. Eu tenho que ter aqui exatamente igual a quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu tenho que ter no corpinho do meu porta-prato. Então, se eu colocar 2 pontos altos aqui nesses espacinhos que tem 2 correntinhas, o que que vai acontecer? Meu porta-prato vai emborcar demais e eu não quero que ele emborque tanto. Troco a agulha. Então, olha, 3,5 para número 4. Se você estiver trabalhando com a número 4 desde o início, não tem problema. Permaneça com a número 4, que ele não vai emborcar, tá? Todos os meus porta-prato, eu tenho feito essa adaptação, gente, e vocês podem ver que eles ficam perfeitos. Eu vendo muito porta-prato aqui, e os meus vídeos de porta-prato aqui no YouTube são os que mais têm visualização. Por isso que eu estou fazendo para vocês esse passo a passo super detalhado.
Troquei a minha agulhinha aqui, ó, pela número 4. Eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou fazer aqui, pessoal, um ponto alto para cada ponto, tá? Em cima de cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. E você vai ver que não vai dar diferença de uma agulha para outra, tá? Ele vai emborcar menos. Se você quiser continuar com a agulha número 3,5, fique à vontade. Olha, fiz então, olha, um ponto alto em cada ponto alto. No espacinho, eu vou fazer somente um. Volto aqui novamente, trabalhar nos meus bloquinhos. Ponto alto em cima de ponto alto. Somente isso que eu vou estar fazendo. Não aperte seus pontos, deixa seus pontos bem flexível. Por isso, a agulha de tamanho maior vai facilitar. Cheguei no meu espacinho, um ponto alto. Volto a trabalhar novamente, ponto alto em cima de ponto alto. E olha, tá? Tá ficando assim. Ele vai emborcar pouquíssimo. Não tem problema, tá? É o fundo do nosso porta-prato, porque depois a gente vai colocar aqui o nosso corpinho e ele vai subir, tá? Então, você vai fazer isso por toda a carreirinha. Um ponto alto apenas em cada espacinho, ponto alto em cima de ponto alto. Finalizei, então, olha, toda a minha carreirinha, tá? Você tá vendo que ele deu uma leve emborcada, isso é normal, tá? Agora, aqui eu vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E eu já posso tá aqui, ó, cortando o fio, tá? Então, gente, olha como que ficou. Aqui vai ser aonde ele vai ser pregado no nosso porta-prata. Ele vai ficar assim, ó, o fundo dele, essa parte direito pra baixo. E olha, gente, ele deu uma leve levantadinha, isso é normal, é assim mesmo que a gente precisa que ele fique, tá? Vou medir aqui com vocês para ver quanto centímetro que ficou para as dúvidas que nós temos aí. Olha, pessoal, então, pegando aqui, ó, de uma pontinha, vou levando a minha fita até a outra, 28 centímetros, ó, 28 centímetros, tá? É o tamanho perfeito pro porta-prato, gente. Ele não tem como ele ficar pequeno, a não ser que você vai colocar aquele pratão enorme. Mas o porta-prato que a gente faz é para prato normal, não é aqueles pratos de enorme que as pessoas usam como até suplá. Não, gente, é prato para se levar em eventos, tá? Então, 28 centímetros, vocês viram aqui. Se você quiser um pouquinho maior, agulha número 4, desde aqui do início, você vai conseguir aí até 30, 31 centímetros de fundo, tá? Mas agora aqui, ó, ele tá perfeito. Nós vamos deixar isso aqui reservado e vamos começar a emenda das nossas florzinhas. Bom, pessoal, então agora nós vamos unir aqui, então, nossas 6 florzinhas. Vou deixar aqui do ladinho. E vou tá pegando aqui uma florzinha pra tá unindo, tá? Voltei a trabalhar agora com a agulha número 3,5, não vou trabalhar com a agulha número 4. Então, aqui, não importa qualquer lateralzinha aqui, ó, qualquer canto, né, que eu for tá pegando, tá? Eu vou pegar aqui, vou prender o meu fio na cor cru. Olha, e vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Então, eu já fiz uma para prender, vou subir mais 2. E aqui já vou tá arrematando esse fiozinho. Então, vem aqui, pessoal, dentro desse cantinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos aqui dentro desse canto. 2 correntinhas, volto para esse mesmo canto e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha, venho aqui, ó, para esse espacinho e voltar colocando aqui, ó, 3 pontos altos. Uma correntinha no espacinho, 3
pontos altos. Uma correntinha no espacinho aqui, ó, já tô dentro do meu canto. Vou fazer aqui, olha, o meu leque com 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fechamos aqui, olha, uma lateral. Agora, eu vou trabalhar na lateral seguinte. Vou trabalhar nessa lateral aqui. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no espacinho, 3 pontos altos. Então, aqui você tá percebendo que são sequências. Uma correntinha, olha, cheguei novamente no meu canto. Aqui eu vou entrar e vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Eu já tô arrematando, olha, esse fio, tá? Ele já vai ficando escondidinho aqui dentro. 2 correntinhas, volto aqui, ó, pro mesmo cantinho e vou colocar 3 pontos altos novamente. Aqui eu fiz mais um canto. Agora, nós vamos trabalhar nessa parte aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, entro aqui no meu espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, entro no meu espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos nesse canto. E já vou unir aqui o meu squarezinho. Então, eu faço uma correntinha, vou pegar aqui o meu square e vou tá colocando num cantinho desse, olha, nós temos 4 cantos. Eu vou pegar aqui, ó, direito pra cima, direito pra cima. Vou entrar aqui, ó, nesse cantinho, olha, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito meus 3 pontos altos, pessoal, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou virar assim, tá? Vou fazer esse movimento. Vou fazer aqui agora, ó, vou pegar, ó, avesso com avesso, e vou fazer isso. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, vou vir nesse espacinho desse outro squarezinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, laço, e agora eu venho nesse espacinho aqui, ó, e faço 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, eu vou vir aqui novamente, ó, nesse espacinho, olha, eu tô com a minha agulha aqui, né? Vou entrar aqui, vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Busco meu fio e entro aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Se você quiser mais detalhado, eu tenho aqui já no canal a emenda dos square, que tá bem detalhada, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição para vocês, lá eu faço mais pausadamente, tá? Entro aqui, ó, novamente nesse espacinho, puxo um ponto baixo, laço o fio e agora eu vou trabalhar esse canto aqui, ó. Então, eu venho aqui no canto, 3 pontos altos. Perceba que eu tô deixando meus pontos bem soltinho, tá? Aqui, pessoal, vou entrar nesse canto aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse canto, e eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou voltar aqui, ó, nesse mesmo canto, e vou colocar 3 pontos altos. Já vou mostrar pra vocês como ficou.
uma correntinha e agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, ele ficou assim, tá? Então, a gente vai costurando. Então, dentro desses espacinhos, a gente vai colocando ponto baixo e nos espacinhos desse square, 3 pontos altos, tá? Então, aqui, pessoal, vocês, somente repetição, dá pra vocês fazerem sozinho. Eu vou caminhar aqui, ó, até chegar aqui, ó, nesse canto, da mesma forma que eu fiz nesse aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou terminar aqui, fazer o meu canto, vou virar. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Certo, pessoal? Então, olha, cheguei aqui, tá? Olha, fiz a minha parte aqui e vim pra cá. Vou pegar novamente o meu squarezinho, tá? Vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui o meu square novamente, vou pegar um cantinho dele e vou fazer 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, eu vou virar para ficar mais fácil. Dentro desse espacinho, um ponto baixo. No squarezinho que eu tô trabalhando no espacinho, 3 pontos altos. Dentro do espacinho do outro square trabalhado, um ponto baixo. Laço, venho para o espacinho desse square, 3 pontos altos. Entro no espacinho do square trabalhado, um ponto baixo. Laço, venho aqui agora, olha, pro meu canto, tá? Faço 3 pontos altos. Entro aqui, ó, no canto desse espacinho aqui, olha, desse square trabalhado, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laço e volto aqui novamente nesse canto e coloco mais 3 pontos altos. Terminamos, então, olha, mais um squarezinho emendado. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse, vou trabalhar aqui, faço meu canto, volto, e nesse canto aqui, eu retorno com vocês. Finalizei aqui, então, mais um squarezinho, e agora eu vou pegar mais um pra gente fazer a emenda. Então, coloco ele aqui, faço uma correntinha e já venho aqui, ó, pego o meu squarezinho, já venho aqui no cantinho e vou fazer a mesma sequência. 3 pontos altos, viro ele aqui para ficar mais fácil. Nesse squarezinho trabalhado, um ponto baixo no espacinho, nesse squarezinho que eu estou trabalhando, no espacinho, 3 pontos altos. No espacinho, um ponto baixo, laço, venho pro squarezinho que eu estou trabalhando, 3 pontos altos. Entro aqui, um ponto baixo, volto, agora eu tô no meu canto, 3 pontos altos. Vocês viram como que é bem fácil unir esses square, né? Agora, eu venho aqui pro meu canto, coloco um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui, pessoal, e trabalho os meus 3 pontos altos. E assim, olha, trabalhamos mais um squarezinho. Vou concluir aqui, vou fazer essa lateral, vou fazer essa e volto aqui com vocês. Finalizei, então, mais um squarezinho. Vou pegar mais um agora, esse já é o quinto, e vou fazer a mesma sequência. Uma correntinha, laço e venho aqui, ó. Venho aqui no canto, coloco 3 pontos altos. Viro. Entro no meu espacinho, um ponto baixo, laço, venho pro meu squarezinho, no espacinho, 3 pontos altos.
Venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo, laço, venho pro espacinho do meu squarezinho, 3 pontos altos. Venho aqui pro espacinho, um ponto baixo, laço, agora eu tô no meu canto, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, perdão, pessoal, que eu não faço correntinha. Entro aqui no meu espacinho, um ponto baixo. Agora sim eu faço uma correntinha. Volto pro meu espacinho e trabalho 3 pontos altos. E mais um squarezinho aqui, olha, concluído, tá? Esse é o quinto. Vou fazer aqui, aqui e volto com vocês. Finalizei aqui, então, mais um. E agora, pessoal, esse é o último, tá? Então, esse é o sexto. Nós vamos fazer a mesma coisa com ele, tá? Então, eu vou pegar aqui, faço uma correntinha, já entro aqui, ó, e faço 3 pontos altos. Vou virar para ficar mais fácil, entro nesse espacinho, um ponto baixo, laço, venho para esse espacinho, 3 pontos altos. Aqui nesse espacinho, um ponto baixo, laço, volto para esse, 3 pontos altos. Aqui nesse espacinho, um ponto baixo, volto e vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos. Vou colocar aqui, ó, nesse espacinho, no meu canto, um ponto baixo, uma correntinha, volto e coloco 3 pontos altos aqui no canto. Terminei aqui, então, fiz os meus 3 pontos altos, eu vou fazer a minha correntinha, vou vir nesse espacinho. Vou fazer essa parte aqui com vocês, porque a gente já vai tá unindo esse squarezinho aqui no nosso square de início, tá? Então, aqui, olha, eu tô fazendo 3 pontos altos dentro do mesmo no espacinho, não teve alterância. E aqui, pessoal, nesse canto eu vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e vou vir aqui, ó. Vou pegar essa ponta aqui, ó, tá? Vou vir aqui. Ele tá com o direito pra cima, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, cuidado pra não torcer ele, ó, como é que ele vai ficar. Então, eu tô com o meu direito, ó, todo pra cima. Meu avesso, ó, avesso com avesso, tá? Então, aqui, nós vamos já unir naquela parte. Fiz, então, aqui, olha, os meus 3 pontos altos, uma correntinha, eu vou entrar aqui, ó, nesse aqui que eu trabalhei, ó. Então, ele tá assim, né? Eu vou entrar aqui, ó, nesse canto aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo, tá? Laço, volto aqui, ó, dentro desse espacinho, do mesmo espacinho, e faço 3 pontos altos. Tô fazendo bem devagarzinho aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ó, tá? Ficou assim a nossa emenda. Desse jeito aqui, ó, tá? Agora, aqui eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu tava fazendo as outras emendas. Eu vou vir aqui, nesse lado aqui, ó, um ponto baixo, laço, venho aqui nesse outro lado e faço 3 pontos altos no meu espacinho. Fiz os 3 pontos altos, eu volto aqui, ó, nesse, faço um ponto baixo, laço, venho para esse espacinho, 3 pontos altos. Venho aqui, ó, nesse espacinho, puxo
um ponto baixo, laço, venho aqui no meu canto agora, 3 pontos altos. Feitos meus 3 pontos altos, eu vou virar aqui, pessoal, ó. Mostrar pra vocês bem certinho. Eu tenho aqui o meu canto, né? 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos desse lado aqui. Eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Entro aqui com a minha agulha, ó. E faço um ponto baixo. Assim, ó. Deixa eu mostrar bem certinho pra vocês. Vou laçar, vou fazer uma correntinha, vou laçar e volto aqui dentro agora. E faço 3 pontos altos. Então, foi a mesma coisa que a gente estava fazendo nos outros squares, só que aqui a gente já pegou e fechou, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês bem certinho como que ficou. Deixa eu tirar essa pontinha pra lá, ó, tá? Então, aqui, pessoal, a gente fez os 3 pontos altos, fizemos 3 pontos altos, entramos aqui, olha, nesse espacinho do leque, fizemos um ponto baixo. Já voltamos aqui, fizemos 3 pontos altos, e aqui permaneceu normal, como eu estava fazendo, e aqui também, tá? Então, agora eu vou voltar trabalhando na minha lateral. E ele já tá, olha, preso, tá? Já formou aqui o nosso corpinho. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou prosseguir aqui, ó, normal. 3 pontos altos em cada espacinho. Uma correntinha, 3 pontos altos. Tô chegando ali na emenda e já vou fazer com vocês, tá? Nem vou cortar. Olha, cheguei aqui então na minha emenda. Eu vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui, ó, nesse mesmo espacinho que tem esses 3 pontos altos. Vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Venho aqui, pessoal, olha, nessa emendinha aqui, ó, tá vendo? Nesse espacinho aqui, ó, de uma correntinha, entro um ponto baixo, tá? Uma correntinha, laço, e vou vir agora aqui, ó. Nesse lado, nesse mesmo espacinho que eu tenho esses 3 pontos altos, faço novamente 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui, 3 pontos altos. Eu vou permanecer sempre com 3 pontos altos no meu espacinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou. Olha. Ficou igual tá aqui, ó, tá? Esse lado ficou um leque aqui, um aqui. E aqui também, ó, porque a gente finalizou. Pode ver que aqui finalizou um leque e desse lado também, tá? Então, nós vamos fazer assim com todas as nossas emendas. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês, para não restar dúvida. Uma correntinha, entro no meu espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui novamente, ó, nesse que é para terminar o leque. Vou colocar 3 pontos altos, junto com esses 3 pontos altos que tá aqui dentro. Fiz os meus 3 pontos altos, uma correntinha. Entro aqui, ó, entre esses 2 pontos aqui, ó, 3 aqui, tem esse meio. Entro no meio, um ponto baixo, uma correntinha. Venho para esse espacinho que tem esses 3 pontos altos, coloco mais 3 pontos altos. E assim eu continuo fazendo normal, ó, uma correntinha, e em cada espacinho eu vou colocar meus 3 pontos altos, tá? Olha, bem facinho, dá para vocês seguirem aí tranquilinho, tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo aqui, mas é super tranquilo, tá, pessoal? Então, eu vou continuar aqui. Vou vir até aqui, ó, e volto com vocês. Cheguei aqui, então, olha, no finalzinho, fiz toda a minha carreirinha. E aqui, pessoal, nós vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficando assim, olha.
Agora, nós vamos subir 1, 2, 3. 3 correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, nesse primeiro ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Nesse espacinho aqui do meio, gente, olha, vou tirar aqui para vocês verem que aqui tem um espacinho. Eu não vou pegar aqui para não ficar esse buraco vago. Eu pego aqui dentro, ó, dentro do ponto e faço um ponto alto. No ponto aqui, ó, bem aqui, ó, no espacinho do leque, tá vendo, ó? Tem um espacinho aqui. Vou colocar um ponto alto também. Aqui, ó, tenho 3 pontos. Não vamos esquecer esse primeiro pontinho. Vou colocar ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu espacinho. No espacinho, um ponto alto. Nesses 3 pontos, um ponto alto para cada ponto. No espacinho, um ponto alto. Ponto alto aqui, ó, para cada ponto. Eu tô chegando lá novamente na emenda para fazer mais uma vez com vocês. No espacinho, um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nesse espacinho do leque, um ponto alto. No espacinho, olha, bem aqui, ó, tem entre um leque e o outro, temos aqui. Vou pegar dentro desse pontinho baixo e vou fazer um ponto alto também. Dentro do outro espacinho do leque, um ponto alto, tá? E eu vou continuar, gente, nessa sequência. Ponto alto em cima de ponto alto e nos espacinhos, um ponto alto em cada espaço, tá? Olha, então, vai ficar assim. Eu vou fazer essa sequência por toda a minha volta, até chegar aqui, tá? Fiz, então, pessoal, por toda a minha carreirinha, ponto sobre ponto, e nos espacinhos, um ponto alto. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha, e já posso tá cortando esse fio. Faço mais uma correntinha para prender o fiozinho e puxo. Tá? Depois aí, vou tá escondendo esses fiozinhos aqui, ó, entre o meu arremate. Vou passar um pra cá, outro pra lá, para o meu arremate ficar mais firminho, tá? E depois aí, eu vou escondendo ele pra fazer o arremate. Então, pessoal, essa parte de baixo já está pronta. Ela vai ser encaixada aqui no nosso porta-prato, olha. Ela vai ficar assim, tá? Vai ficar assim no nosso fundo, né? Então, aqui depois eu vou vir, olha, unindo essas partinhas aqui, ó, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês bem certinho. Então, agora, eu vou trabalhar essa parte de cima. A minha cliente quer na cor cru, amarelo e marrom, como eu mostrei pra vocês. Então, você pode estar fazendo aí em qualquer cor desejada, né? Eu cortei aqui, agora eu vou passar pro meu fio marrom, pra gente tá fazendo a nossa parte de cima. Então, aqui, pessoal, vou deixar bem certinho, ó, essas 3 florzinhas. E eu vou começar aqui, porque depois eu vou subir uma parte pra tá colocando a nossa argola. Então, já vou começar aqui pra ficar mais fácil, tá? Então, eu vou vir bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tenho esse squarezinho central da florzinha, vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, e vou tá prendendo o meu fio. Vou prender ele aqui, ó, pronto. E vou trabalhar com ele agora. Então, eu vou subir, fiz aqui a minha correntinha, prendendo, vou subir mais 2. 1, 2. Vou fazer aqui, pessoal, a mesma coisa que eu fiz desse lado, carreirinhas de pontos altos, do mesmo jeitinho, tá? Então, eu fiz aqui, ó, dentro desse espacinho, eu vou entrar dentro do meu ponto e vou tá fazendo aqui, ó, um ponto alto.
Dentro desse espacinho aqui também, que é o do meu lequezinho, vou fazer mais um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Da mesma forma que eu fiz lá nessa carreira de baixo. No espacinho, um ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui vai ser somente uma repetição, tá? Do que a gente estava fazendo na carreira de baixo. Então, não há necessidade da gente estar fazendo aqui junto, tá? Então, aqui, ó, vou prosseguir aqui da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Vou fazer toda a minha volta e volto aqui com vocês. Fiz então, pessoal, olha, toda a minha carreirinha e olha, gente, como tá ficando lindo, né? Com amarelo, tá destacando bastante a flor. Aqui, vou fechar, então, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, e aqui, pessoal, vou dar a mesma sequência, olha, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Não vai ter alteração nenhuma, tá? Então, olha, é só fazer, ó, ponto alto em cima de ponto alto por toda a nossa carreirinha, tá? Então, vou completar aqui e volto com vocês aqui. Fiz aqui, então, por toda a minha carreirinha, olha, somente carreirinha de pontos altos. E agora, vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficando assim, olha. Agora, pessoal, vou fazer um, dois, três correntinhas e uma de separação. Então, são 4 correntinhas. Vou pular esse ponto aqui, vou vir no próximo. Uma correntinha, vou pular, não, corta essa parte. Agora, pessoal, vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, venho no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer por toda a nossa volta essa sequência. 2 pontos altos, uma correntinha, pula um ponto. 2 pontos altos, uma correntinha, pula o ponto. Aqui, pessoal, vai ser a carreirinha onde nós vamos estar passando, olha, o nosso cordãozinho para amarrar, tá? Então, essa carreirinha vai ser toda assim, que depois nós vamos estar passando um cordãozinho aqui dentro. Então, é somente sequência, tá? Vou fazer 2 pontos, pulo uma correntinha e vou fazendo essa sequência até chegar aqui no final da nossa carreira. Voltando aqui então, amores, e olha como que ficou, tá? Ficou assim por toda a minha volta. E aqui, pessoal, se a tuas contagem tá certinha aqui com a minha, sobrou apenas um, tá? Então, aqui eu faço a minha correntinha e venho aqui e fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo, ficando assim, ó. Agora, nós vamos fazer uma parte que a gente vai estar colocando na nossa argola. Então, eu vou vir aqui, pessoal, vou caminhar aqui, ó, baixíssimo, ó, por esse pontinho. Vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho, vou caminhar também, ó. E aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer também um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei aqui, ó, por um ponto, um espacinho, e vim nesse pontinho aqui da frente, ó, tá? Vai ficar bem certinho aqui no rumo desse square. Aqui, eu vou subir uma, duas, três. E vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto e no espacinho, um ponto alto. Então, vem, ó, ponto alto, aqui no espacinho, ponto alto também, nos pontos, ponto alto, no espacinho, ponto alto em cada ponto de base, ponto alto no espacinho, nos pontos, um ponto alto para cada ponto, no espacinho, um ponto alto,
ponto alto em cima de cada ponto. E olha, perceba que eu já tô chegando aqui, ó, tá? Já tô chegando aqui nessa divisa aqui, ó, do meu quadradinho. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto e vou parar. Então, ficou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos aqui, tá? Então, perceba que eu peguei esse rumo e esse rumo aqui, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir 1, 2, 3, vou virar e vou fazer ponto alto para cada ponto alto, vou voltar trabalhando ponto alto para cada ponto alto. E vou fazer isso, pessoal, por 7 carreiras. Concluí, então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, tá? Agora, eu vou cortar o fio e vou deixar aqui, pessoal, olha, mais ou menos um tamanho assim, ó, pra gente tá costurando na argola, tá? Aí, aqui eu venho e vou fazer aqui, ó, um arremate. Só prendendo aqui, ó, faço mais uma correntinha e puxo, tá? Então, essa parte aqui tá pronta. Vou fazer nessa outra parte aqui, ó, bem no rumo, ó, pode ver que ficou bem certinho, né? Vou fazer outra dessa daqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio, vou vir aqui, ó, eu comecei nesse segundo ponto aqui, né? Eu não vou começar dentro do espacinho, então, vem aqui, ó, nesse pontinho, ó, tá vendo? Opa. Bem aqui, ó, tá? Então, aqui serve como guia para nós. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho. Vou prender aqui, ó, o meu fio. Pronto. E vou subir aqui, ó, mais 2 correntinhas. E vou fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto e no espacinho, um ponto alto, tá? Até chegar lá naquela marcaçãozinha. Aqui, nós vamos ter 17 pontos altos também, igual ao outro lado, tá? Então, vou fazer aqui com vocês, até chegar lá, pra gente ver certinho. Esse porta-prato, pessoal, é bem fácil de fazer, mas teve bastante dúvidas aí quanto ao tamanho do fundo. E algumas pessoas disse que ficou pequeno, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes precisa fazer troca da agulha, o fio também, pessoal, a espessura do fio conta muito de marca para marca. Às vezes a marca Euro Roma é mais grosso, a marca Polo é mais fina. Eu sei porque eu trabalho com as duas marcas aqui. Sempre quando eu faço um tapete com o fio com o fio Apollo, ele fica um pouquinho menor do que o Euro Roma, mesmo modelinho. A espessura do fio conta muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Exatamente igual aquele. E aqui nós vamos dar sequência, ó. 1, 2, 3 correntinhas, viro e volto trabalhando aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, eu vou fazer essa sequência por 7 vezes. Vou fazer essa sequência por 7 vezes e vou cortar meu fio, deixando um espacinho, né, pra gente costurar, deixando um pedaço do barbante pra gente tá costurando, tá? Então, aqui, pessoal, não há necessidade da gente fazer junto, porque é uma repetição, né? Então, tudo que eu fiz aqui, olha, eu vou fazer aqui, tá? Vou cortar mais ou menos o fio nesse tamanho, então, chegando na 7ª, já pode cortar o fio, que nós vamos pra encapar a nossa argola e fazer o nosso picozinho e já emendar o fundo do nosso porta-prato. Finalizei, então, olha, as duas partes. Já arrematei o fio, olha, cortei um pedaço aqui grande pra gente tá costurando depois as nossas argolas. E agora, eu vou entrar com os nossos picozinho, fazendo aqui, ó, trabalhando o nosso acabamento aqui, ó. Nós vamos fazer picozinhos de acabamento. Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o fio marrom,
que foi a cor escolhida pela minha cliente, mas você pode estar fazendo de uma cor só, tá? Fique à vontade com as escolhas de cores. Vou vir aqui, pessoal, olha, nesse espacinho, e vou colocar aqui, ó, vou prender o meu fio aqui, vou fazer uma correntinha, olha, tá preso. Volto aqui dentro e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, volto e faço o meu picô. Venho aqui, pessoal, nesse primeiro pontinho aqui, ó, que eu subi, pra tá fazendo essa parte que eu vou prender a minha argola. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faço o meu picô. Entro aqui, ó, nesse próximo pontinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto e faço o meu picô. Entro aqui, ó, nesse espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto e faço meu picô. Entro no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto, faço meu picô. Venho aqui no próximo intervalinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faço o meu picô. Entro aqui nesse espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faço meu picô. Entro nesse espacinho e trabalho um ponto baixo. E nós vamos ficar com essa lateral aqui, ó. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer somente ponto baixo. Eu não vou precisar fazer picô, porque essa parte eu vou dobrar ela pra dentro pra costurar. Então, aqui, amores, eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho que eu tenho aqui de base. Então, eu venho aqui, ó, eu fiz esse ponto baixo, eu vou colocar mais um, porque aqui é o nosso canto. E eu venho aqui, ó, trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo. Não preciso fazer o picô aqui, porque ele vai ficar do lado de dentro, né? Eu vou costurar, ele vai ficar do lado de dentro. Então, olha, para cada ponto baixo, eu coloco, para cada ponto alto, perdão, eu coloco um ponto baixo. E eu vou seguir, olha, até lá na minha outra ponta. Cheguei aqui, pessoal, eu coloco um ponto baixo e mais um aqui dentro, olha, do espacinho, porque eu vou virar. Essa ponta eu deixo ela pra lá, tá? Porque eu vou costurar com ela. E agora eu vou descer aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz essa parte, eu vou descer com essa aqui. Então, aqui eu já vou fazer o meu picô. Uma, duas, três correntinhas, já faço meu picôzinho. E já entro aqui, ó, nesse espacinho, nesse próximo espacinho. Uma, duas, três correntinhas, e já vou fazer aqui meu picô. E eu vou descer aqui, pessoal, até chegar aqui nesse canto. Chegando aqui nesse canto, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Finalizei aqui, então, pessoal, olha, cheguei aqui na minha parte do meu porta-prato, desci com os meus picôzinhos. E aqui nós vamos fazer assim. Fiz aqui, então, meu picôzinho, meu último picô dessa parte que sobe. Eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou colocar um ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, vou entrar aqui, ó, nesse espacinho, dentro esses dois pontos, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer o meu picô. Três correntinhas, volto. E faço aqui o meu picô. Venho aqui, ó, para esse espacinho, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no espacinho entre os dois pontos, faço um ponto baixo novamente. Aqui, eu vou fazer o meu picô. Três correntinhas, volto, faço meu picô. No espacinho, um ponto baixo. Dentro desse espacinho, entre os dois pontos, um ponto baixo. Aqui, eu faço meu picô, três correntinhas, faço meu picôzinho, prendo novamente aqui, ó, no espacinho. Entre os dois pontos, um ponto baixo.
E eu vou caminhar, olha. Aqui os nossos picozinhos vai ficar assim, ó, tá? Então, nós vamos fazer os nossos picozinhos, fazendo um ponto baixo, olha, entre esses dois pontos, tá? Pra ele não ficar repuxado, tá? Pra não ficar com a boca do nosso porta-prato repuxada. Então, nós vamos dar esse intervalinho aqui, ó, tá? Nos espacinhos. E eu vou caminhar aqui, pessoal, fazendo essa sequência, olha, por toda a minha carreirinha aqui. Chegando aqui, eu vou subir do mesmo jeito que eu fiz nessa parte, eu vou tá fazendo nessa, ponto baixos aqui, desço em picozinho e essa parte também, tá? Continuo fazendo os meus picozinhos até encontrar aqui, ó, tá? Então, aqui, pessoal, vai ser somente uma repetição desses picozinhos, tá? Então, você faz aí, eu faço aqui, a gente já volta junto. Fiz, então, aqui, ó, por toda a minha carreirinha, meus picozinhos. E agora, aqui, pessoal, nós vamos arrematar da seguinte forma. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro picozinho que eu fiz, nesse ponto baixo que eu fiz para iniciar ele, vou colocar a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o fio. E assim finalizamos, então, olha, a nossa carreirinha de picô. Agora, é só vir aqui e puxar esse fiozinho aqui pra dentro, pra gente tá fazendo os nossos arremates depois. Então, eu venho aqui, ó, e vou puxar ele aqui pra dentro, tá? Bem assim, olha. Aí, eu tenho esse e esses dois, daí eu vou prender ele, né? Vou dar aqui, ó, o meu nozinho. E depois eu venho com a minha colinha, corto e ponho um pinguinho de cola, tá? Pra ele ficar bem preso. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer depois, tá? Então, olha como que ficou aqui, olha. Vou pôr aqui assim pra você ver bem certinho, tá? Então, você vê que ele não repuxou, né? Por isso que a gente faz, então, um pontinho baixo entre eles, para ele não repuxar. Então, agora, nós vamos fazer aqui a nossa argolinha pra gente tá prendendo e unindo o nosso fundo, né? Então, vou deixar esse aqui de lado. Aqui, pessoal, eu já tenho, né, uma argola encapada, é esse aqui que eu vou fazer. É bem simplesinho, gente, de fazer. Essas pontinhas aqui eu vou tá cortando e não vai aparecer, porque ela vai ficar lá dentro da nossa costura, tá? Então, aqui eu já fiz uma e vou fazer a outra com vocês. E vocês vão encapar aí as duas, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou amarrar, ó, vou passar aqui, ó, dentro da minha argola. E vou amarrar só pra ela não ficar escorregando, ó. Amarrei, pronto, tá? Se você quiser dar um nozinho, pode dar, não tem problema. Venho aqui com a minha agulha, número 3,5, e vou, ó, busco aqui, ó, trago um ponto baixo. Entro lá, trago um ponto baixo. Entro lá, trago um ponto baixo. Entro, puxo um ponto baixo. E eu vou fazer isso, pessoal, olha, por toda a minha carreirinha, tá? Quer dizer, por toda a minha argola. E aí, amores, não tem quantidade certa de ponto baixo que você vai fazer, olha, é para encapar assim, tá? Não pode ficar aparecendo o acrílico dela. Faça isso por toda a volta, gente, olha, é só repetição. E aí, quando você tiver com as duas argolinhas encapadas, a gente já vai prender ela no nosso porta-prato, tá? Então, eu vou terminar essa daqui e já volto com vocês pra gente unir o fundo do nosso porta-prato e também colocar as nossas argolinhas. Olha, finalizei aqui então. E aqui, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó, bem nessa primeira que a gente começou, vamos pôr a agulha aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, já vou cortar aqui, tá? Então, essas argolinhas aqui é bem rapidinho de fazer, né? E aqui, eu vou amarrar aqui, olha, pra não ter perigo de desmanchar.
eu vou vir aqui, ó, porque como eu falei pra vocês, aqui não precisa fazer um acabamento assim muito escondido, porque ela vai ficar dentro da onde a gente vai costurar aqui, ó. Mas é importante a gente reforçar, tá? Olha, bem reforçadinho aqui. Essa aqui também, olha, eu já fiz. E se você quiser deixar as argolas sem encapar também, não tem problema, tá? Eu tenho cliente aqui que não gosta dessa parte aqui encapada. Eles não gostam, não, porque diz que suja muito. Então, vai de opção, né? Se você for fazer por pronta entrega, tenha os dois. Se for fazer por encomenda, pergunta, né? Essa cliente quer encapadinho. Então, aqui, amores, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Nós vamos pegar essa parte, olha, essa aqui vai ficar pro lado de dentro do porta-prato e essa aqui pro lado de fora. Então, aqui, ó, ela vai ficar pro lado do avesso. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês bem certinho. Passo esse fio pra cá, né, ó. E aqui, pessoal, vou fazer isso, ó, tá? É isso aqui. Ela vai ficar assim mesmo, meio oval aqui, tá? Não vai querer deixar isso aqui reto, isso aqui é assim mesmo. Ela vai começar aqui, ó, nessa parte aqui de cima, perto da argola, e a gente vai vir costurando ela até aqui, ó. E ela vai ficar oval aqui, tá, pessoal? Ela não vai ficar reta, não tem como, tá? Então, aqui eu vou pôr aqui na minha agulha de tapeceiro. Acabei esquecendo aí de falar pra vocês, pessoal, que a gente vai precisar de uma agulhinha dessa. Mil desculpas aí por não ter falado, tá? Aqui eu vou prender, mas é opcional, tá? Vou prender aqui, porque como eu tô gravando, a gente fica meio... Fica assim, com a mão meio diferente, né? Não tem o mesmo molejo da gente fazer sem estar gravando, né? Eu tô fazendo aqui em cima da bancada, e então eu preciso mostrar pra vocês certinho. Então, eu coloquei aqui, mas se você quiser também, é bom. Olha, faz assim, tá? Deixa ele bem oval. Se você quiser tá prendendo, ótimo, é bom que não solta, mas não há necessidade, ó, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu fio aqui na agulha, vamos ver se eu vou acertar aqui de primeira. Tá meio desfiadinho aqui, ó. Vamos lá. Opa, foi. Então, aqui, pessoal, eu vou vir aqui, ó, costurando, tá? Não deixando esse fio aparecer do outro lado. Venho aqui, ó, nessa parte aqui amarela, ó. Passo ele lá do outro lado, mas ele não vai aparecer, tá? Ó, tá aqui. Aí, eu vou voltar, pessoal, porque esse início aqui, eu preciso prender ele bem preso. Então, volto aqui, ó, venho. E aí, eu vou passar esse fio de novo pra cá. E aqui, amores, eu vou fazer uma costura, ó. Então, eu vou aqui costurando. Então, eu pego aqui, ó, 2 pontinhos aqui e venho aqui, ó. Saio com ele aqui. Volto no outro ponto, tá? Venho com ele pra cá. Pego aqui de novo, olha, o pontinho daqui, venho com ele aqui. Então, eu tô pegando, ó, um ponto daqui e um ponto de trás, tá? Volto aqui, ó, fiz esse ponto, vou nesse aqui. No ponto seguinte, passo ele lá atrás. Vou vir aqui novamente, vou passar ele aqui no ponto e saio com ele no ponto seguinte, tá? Espero que esteja dando aí para vocês verem. E você também pode estar fazendo uma técnica de outra costura aí também, tá? Cada um faz de um jeito, né? Eu faço assim, ó, passo aqui, pego o pontinho lá atrás, ó, volto, aqui eu vou tirar meu marcadorzinho, volto com ele aqui, ó. Venho aqui, ó, pego esse ponto, ponto seguinte, e saio com ele no ponto seguinte aqui também, tá? E vou costurando, pessoal, olha, passo ele lá, venho aqui no ponto
e passo ele no ponto aqui seguinte e vou, tá? Vou costurando assim até chegar lá no meu finalzinho. Olha, pra você ver, não dá nem pra ver o fio, vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Tá vendo como fica perfeito, gente? E vou fazendo isso, ó, tá? Gente, importante, não confia na cola aqui, tá? Se você colar, pode colar? Pode, mas costura também. Não confia somente na cola, porque já pensou se descola, gente? Nossa, que vergonha, né? Porque uma pessoa vai estar com isso aqui cheio de prato. Ela vai num lugar e se isso aqui descolar, gente, vai cair. Então, temos que tomar todo esse cuidado. Então, costurando, não tem problema, tá? Você pode até passar uma colinha para ele não sair do lugar na hora que você estiver costurando, mas é bem tranquilo, gente, ó. Vai passando de um pontinho no outro, saindo com ele aqui, ó, já tô até terminando. Venho aqui, ó, saio com ele lá, não tem problema, a linha é da mesma cor. E aqui, pessoal, nesse último, a gente vai dar uma bela de uma reforçada, tá? Olha, vem com ele aqui. Vou tirar aqui meu marcadorzinho e vou dar uma bela de uma reforçada aqui. Porque isso aqui, gente, Deus me livre, não pode descosturar de jeito nenhum. Eu vendo porta-prato há muitos anos. E olha, gente, eu vendo porta-prato, viu? Tem mês aí de festa aqui onde eu moro, que eu já cheguei a vender mais de 20 porta-prato para um evento, tá? No ano, pessoal, eu acho que eu vendo em média, mais ou menos, no ano, de uns 60 porta-prato durante o ano todo. Vocês têm uma ideia. Então, acho que de porta-prato eu posso falar que sou um pouquinho especialista, né? Não tem perigo, gente. Se você seguir isso aqui que eu tô fazendo, não vai descosturar, não vai ter perigo de nada, tá? Aqui, amores, olha, fiz isso, eu vou vir aqui e vou passar aqui, vou dividir agora esse fio, ó, vou vir com ele aqui, ó. Opa! Aqui, eu quero ele aqui. Vou vir aqui, ó, vou dividir esse fiozinho, tá? Espero que esteja dando aí pra você ver direitinho, às vezes a mão atrapalha um pouco. E vou fazer isso, ó, dividir, eu vou vir aqui, ó, com uma agulha mesmo, e vou passar dentro de qualquer pontinho aqui, gente. E agora sim, meu nó bem reforçado aqui, tá? E tem pessoas que costuram com a própria agulha de crochê, né? Eu já fiz, mas eu prefiro com essa agulha. Não vou cortar. Vou voltar aqui pra minha agulha. Vou voltar aqui, ó. E vou passar esse fio lá pra dentro. Não vou cortar, não, tá? Ó. Ponhei aqui minhas duas pontinhas novamente. E vou vir aqui, pessoal. Venho aqui e vou passar ele por dentro, os pontos lá de dentro, ó. Vou fazendo uma costura invisível aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí, sim, lá mais adiante, eu vou cortar. Sair com ele aqui, aí eu corto, ó. Vem, puxo ele aqui um pouquinho, ó. Corto. E aí, a hora que eu fizer isso, ele ficou lá dentro. Ó, tá? Gente, olha, perfeitinho. Olha pra vocês verem como o acabamento ficou. Olha, não dá pra ver costura nenhuma. E aqui também, pessoal, olha. Tá? Ficou perfeitinho, né, ó. Tá vendo? Se você quiser passar uma colinha aqui, fique à vontade, tá? Mas mesmo assim, gente, colou, reforça a costura, tá? Agora, nós vamos fazer nesse lado aqui a mesma coisa desse. Então, eu vou fazer aqui, vocês já viram eu fazer, é só uma repetição. Prontinho, pessoal, já preguei, então, aqui a minha segunda e olha como que ficou, gente, perfeitinho, né? Aqui, meus amores, eu fiz um cordãozinho pra tá passando aqui, olha, pra gente amarrar o nosso porta-prato. Então, eu não vou falar pra vocês a quantidade de correntinhas, porque cada tensão de ponto é diferente e também a espessura do barbante. Eu vou passar aqui pra vocês em metro quanto que ficou. Olha, vamos ver aqui.
Deixa eu ver certinho quanto de correntinha que eu fiz. Eu acho que eu fiz muito comprida. Mas depois que eu amarrar, eu mostro pra vocês. Então, vamos... Gente, ó, 1 metro. 1,10 m, tá? Então, eu acho que 1 metro é o suficiente. A minha deu 1,10 m. Então, você faz um cordãozinho aí de mais ou menos 1 metro, porque eu medi aqui, ó. Coloquei assim, ó. E deixei aqui, né, uma quantidade pra tá amarrando, tá? Então, eu vou pôr 2 perolinhas aqui em cada ponta e vou tá passando aqui, ó, entre os buraquinhos, intercalando, tá? E agora, a gente vai, então, pregar o nosso fundo. Então, vem aqui com o meu fundo, olha. E a gente vai fazer o seguinte. Se você quiser prender, pessoal, com um clipezinho, fique à vontade, só para auxiliar aí, tá? Mas não há tanta necessidade. Vamos, ó, virado pra gente, tá? Essa parte, pro nosso picôzinho não ficar do avesso. Eu vou aqui, ó, vou prender aqui pra mostrar pra vocês, ó. Somente pra gente se auxiliar. Então, a gente vem aqui, ó, e vai colocando assim, ó, tá? Vai colocando assim, só pra ter uma base. Vou colocar outro, você pode estar colocando também, né, um pedacinho de barbante aí, se você não tiver esses clipezinhos. Esses clipes são tão baratinhos, gente. É bom ter, né? Tem muitos trabalhinhos que a gente faz que ele ajuda muito. Ó, eu não tinha nenhum aqui no meu ateliê. Aí, uma vez eu fui comprar barbante e vi uns pacotinhos, gente. Acho que, se não me engano, eu paguei R$6 em bastante. Aí, comprei e, nossa, ajuda pra caramba, viu? Olha, e vou fazendo assim, gente, ó. Vou me auxiliando, ó. Tá vendo que ele tá batendo bem certinho, ó. Isso aqui é uma forma de você não se perder aqui, né? Ó, então, vou colocar mais um. Coloquei aqui 4, só pra ter uma ideia. Se você tiver, ajuda bastante, viu, ó? Então, ficou assim, tá? A parte do direito tá pra fora e do avesso tá dentro do porta-prato. Então, nós vamos trabalhar com ele assim, tá? Desse lado. E aqui, olha, tá o nosso avesso. Então, a gente vai agora. Eu vou fazer aqui com o fio marrom, até pensei em pôr amarelo. Mas eu acho que eu vou fazer com marrom mesmo. Ó, não sei. Tava pensando em fazer com amarelinho, mas eu vou fazer com marrom por causa dos picozinhos aqui. Aí, você vai fazer na cor que você quiser, gente. Pode até tá fazendo na cor cru também, não tem problema, tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Dentro dessas 2 argolinhas, ó, do ponto. Esse aqui tá o ponto, né? Nós não vamos pegar dentro do ponto, nós vamos pegar aqui, ó. Dentro das 2 argolinhas, ó. Então, eu pego aqui, ó, uma argolinha de cada, essas 2 alcinhas do ponto e uma de lá, tá? Então, eu fiquei, olha, com 4 pontos, com 4 pontos não, com 4 fios na agulha, ó, 4 argolinhas, certo? Se você quiser pegar aqui dentro, olha, também pode, viu? Não tem problema, tá? Eu vou pegar aqui, mas se você achar difícil, gente, pode pegar entre os pontos também, que não tem problema. Vou trazer aqui, ó, vou deixar esse fio mais compridinho, gente, pra fazer um arremate bem perfeito. E vou vir aqui, ó, vou prender ele aqui, vou deixar aqui que eu vou fazer o meu arremate depois. E aqui, pessoal, já vou fazer um pontinho baixo pra sair com o meu picô, ó, tá? 1, 2, 3 correntinhas, volto, faço meu picôzinho. Assim. Eu vou prender aqui, gente, ó. Tá vendo? Nesse próximo ponto, eu venho, pego as argolinhas e prendo. Bem assim. Venho no próximo e vou fazer mais um ponto baixo. Se você quiser tá pegando dentro, talvez fique até mais fácil, tá? Venho 1, 2, 3 correntinhas, faço meu picôzinho. Venho aqui novamente, ó, pego 2 aqui, 2 lá e prendo. Venho, passo aqui, ó, pro próximo. Olha,
tá? Bem certinho aqui, ó. É como se eu tivesse unindo meus square, né? Faço mais um ponto baixo, faço um picô, 3 correntinhas, volto, faço meu picô. Venho aqui nesse ponto seguinte, prendo com um ponto baixo. Venho no ponto seguinte e faço mais um ponto baixo. Ó, como que tá ficando. Vou fazer o meu picô novamente. 1, 2, 3. Fiz minhas 3 correntinhas, volto, faço meu picô. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, faço mais um ponto baixo para fazer meu picô. Aqui, pessoal, pode acontecer que vai sobrar ponto essa parte de cima, porque aqui embaixo nós temos uma quantidade de 100, se eu não me engano é 102 ponto, e aqui em cima, se eu não me engano, é 108. Então, o que que a gente vai fazer? A gente já vai pular aqui alguns pontinhos, ó. Eu vou intercalando, mas não é muita coisa não, tá? Não posso deixar para fazer essa adaptação só lá no final, porque ele vai ficar empapuçado. Então, já vou vir aqui, ó, faço meu picôzinho. E aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pular esse ponto, já venho aqui no próximo, só que aqui eu vou pegar o próximo daqui, ó, eu não vou pular, tá? Então, eu pulei só esse aqui. Já venho aqui e faço o meu ponto baixo. No ponto seguinte, eu já faço pegando os dois. Faço um ponto baixo. Então, eu pulei esse aqui, ó, não dá nem pra perceber. Então, eu vou ter que fazer essa adaptação, tá? Porque aqui, esse aqui ficou com 108 e esse aqui ficou com, não sei se é 101 ou 102. Já não me recordo mais. Mas é fato, aqui em cima ficou com os pontos a mais. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, faço meu picô. Vou pegar aqui, ó, no próximo ponto, ó, ponto de lá, ponto de cá, um ponto baixo, ponto de daqui, ponto de lá, um ponto baixo também. 1, 2 correntinhas, 3 correntinhas, faço meu picô. Volto aqui, ó, vem, pego um daqui, pego de lá, faço um ponto baixo, pego um ponto aqui, pego um ponto de lá, faço outro ponto baixo. E eu vou seguindo, tá? Eu preciso pular esse pontinho por mais ou menos umas 4 vezes, sempre intercalando, tá? Nunca vou pular 2 de uma vez. Eu pulei esse, aqui eu não pulo, tá? Só pulo aqui. E aí, eu faço uns 10, pulo um. Faço mais uns 10, 15, pulo o outro, para dar certinho aqui, tá bom? Então, gente, é só sequência, tá? Faz bem pausadamente aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que tá ficando, olha, bem costuradinho, gente. Olha, isso aqui é importante, que ele fique bem costuradinho, tá? E então, você faz aí, eu vou fazer aqui, e a gente volta junto aqui no final. Finalizei aqui, então, pessoal, olha, fiz por toda a minha carreirinha aqui, por toda a minha volta, os meus picôzinhos unindo, tá? E aqui, amores, eu fiz o meu último picô, eu vou cortar esse fio, que eu vou estar arrematando ele com a agulha de tapeceiro agora. Ó, tá? Eu fiz aqui meu último picôzinho, e eu já vou aqui, ó, colocar aqui na agulhinha de tapeceiro, e vou estar arrematando ele assim, ó, pra ficar um arremate bem bonitinho aqui, tá? Eu vou entrar aqui, pessoal, ó, nesse pontinho baixo que eu fiz do início, ó. Vou entrar aqui e vou puxar assim, ó. Vou voltar, pessoal, aqui, ó, bem nesse outro pontinho do meu picôzinho, ó. Volto aqui, tá? E eu vou sair com ele lá atrás novamente. Ó, tá? Então, ficou, olha, tá vendo? Não dá nem pra perceber onde eu fiz o meu arremate. E aqui, amores, eu vou caminhar, vou dar aqui, ó, vou caminhar aqui costurando, já pra ir arrematando aqui, ó. Então, passo por 2 pontinhos, encontrei aqui o meu fio, eu solto. Vou dar aqui um nozinho, vou passar esse fio lá pra dentro, ó, tá bem certinho.
Então, você nem percebe aqui onde foi feito, ó, o arremate, tá? Olha, gente, que perfeito que fica. E olha aqui também, ó. Agora, aqui eu vou passar com a minha agulha lá pro lado de dentro, esses 2 fiozinhos, ó. Passo lá pra dentro, ó, trago ele aqui, ó. E aqui, sim, eu vou finalizar o meu arremate. Então, todos esses arremates aqui, ó, eu vou estar escondendo os fios, vou pingar um pinguinho de cola em cada arremate que eu fizer, porque tem que estar bem preso, bem seguro esse porta-prato, tá? E olha, gente, como que ficou. Vou mostrar o fundo aqui pra vocês, ó. Ficou perfeitinho, né? Olha, ficou bem certinho, gente. Não, olha, não tem como falar que não cabe prato aqui dentro. Olha o tamanho que ficou esse porta-prato, gente. Maravilhoso, né? Então, eu vou passar aqui o meu cordãozinho, tá? E já volto com vocês com ele finalizado. Aqui, olha, eu ponhei já minhas perolinhas e vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que a gente passa aqui o cordãozinho. Então, eu pego aqui, ó, bem no centro dessa flor e inicio. Olha, vou só passando assim, gente, ó. Passo entre um buraquinho e outro. E vou fazendo isso por toda a minha volta. E o nosso porta-prato está finalizado, pessoal. Olha como ficou. Coloquei já a minha etiquetinha, meu cordãozinho, olha, dei o lacinho. E ficou assim, pessoal. Desse jeitinho. Terminamos de fazer juntinhos aí, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tenho o maior prazer de estar respondendo para vocês, tá, pessoal? E também que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijinhos no coração e tchau!